E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos de Unesp agora, questão de eletrostática. Acompanha comigo o enunciado. Uma partícula de carga Q positiva e massa μ, tais que a relação massa sobre carga é 1 vezes 10 a menos 8 kg por coulomb. Ela penetra perpendicularmente com velocidade de 4 vezes 10 a quinta metros por segundo por um orifício, como ele mostra para você aqui, entre duas placas planas e paralelas. Veja a figura aqui. Muito bem. As placas estão submetidas aos potenciais V1 e V2, com essa informação importante, ó, V2 é maior que V1. Isso é muito importante. E separadas aqui por uma distância D. Qual deve ser a diferença de potencial, a famosa DDP, que ele chama aqui de ΔV, dada por V2 menos V1, para que a partícula chegue na placa 2 com velocidade nula. Tá bom? Bom, primeiro detalhe então, olha, ele fala que V2 é maior que V1, então essa placa aqui, que tem um potencial V2, como é maior, então ela é uma placa positiva, por exemplo. Já a outra placa, que tem um potencial V1 que é menor, então ela é uma placa negativa, tem um potencial menor. Bom, eu preparei aqui para você um desenho, olha só. Essa placa aqui, que tem potencial V1, essa placa azul, tá? Negativa, tá? Ela tem um potencial V1. A outra que tem um potencial maior V2 é essa vermelha aqui da direita, tá? Então aqui as duas placas. E você sabe que na prática, como é que você consegue manter uma diferença de potencial positivo de um lado, negativo do outro entre duas placas? Você consegue fazer isso usando uma bateria. Então não esqueça, olha, aqui é até mais fácil de enxergar, né? Então lembra que é sempre uma bateria que mantém essa diferença de potencial, tá bom? Beleza, moçada, vamos lá então. Agora, professor, como é que eu vou fazer isso, né? Olha só. Então, ele está dizendo que uma carga positiva, ela penetra naquele orifício. Então, vem aqui comigo, ó. Desenhe então aqui a carga positiva. Só que, gente, ela não está parada. Ela penetra aqui com uma velocidade. Então, eu vou deixar aqui os efeitos especiais, ó, para dizer que ela entrou com tudo aqui, entrou correndo, ó. Entrou com tudo aí. Beleza. Moçada, o que que essa carga positiva vai sentir? Então, como ela entra com tudo, a tendência dela é continuar andando em linha reta com essa velocidade. Pois é, mas o que que ela vai sentir? Vamos ver? Então, congela a imagem. Então, faz de conta que essa partícula está aqui. Pergunta para ela as forças que ela está sentindo. Pergunta. Olha só, galera. Você tem aqui o seguinte, ó. Você tem Você sabe que essa carga negativa contida nessa placa faz o que com essa carga positiva? A atrai. E ao mesmo tempo, o que que essa carga positiva da placa faz com essa carguinha positiva? Você também sabe. Positivo com positivo repele. Então você está entendendo que essa carga, à medida que ela vai indo para a direita, porque ela foi lançada, ela sente o quê? Uma força contrária ao movimento. E quem que é essa força? É a força elétrica, né? Então, olha que interessante esse movimento. Então, ela foi lançada, ela foi jogada, só que à medida que ela vai indo, ela sente uma força contrária ao seu movimento. Então, como é que vai ser esse movimento? Vai ser assim: ela começa com uma velocidade, mas ela faz assim, ó. Ela vai parando aos poucos, porque eu tenho uma força contrária. Por isso que agora você vai entender a condição do problema. Ó. Ele quer que você calcule a DDP. Olha só agora, ó. Qual que é a condição? Para que a partícula chegue na placa 2, quer dizer, nessa placa vermelha, com velocidade nula. Ah, então por isso que ela vai chegar com velocidade nula. Pois é, ela está indo para frente, mas como tem uma força contrária, ela vai aos poucos perdendo essa velocidade, ó. Ela vai fazendo até parar finalmente quando ela chegar nessa placa 2. Olha que interessante. Tudo bem, moçada? Então já marca para mim aqui, ó, que no final a velocidade dela vale zero. Pode marcar isso aqui, ó. A velocidade final dela é zero, né, professor? Pois é. E aqui na entrada, ela tinha uma velocidade que ele chama de V0, tá? É a velocidade inicial dela. Beleza, professor. Entendi. Legal. Professor, mas agora o que que eu faço? Ele quer descobrir a diferença de potencial V2 menos V1. Como é que eu faço? Pois é. Veja só. Em problemas de eletrostática,
Quando você conhece as duas velocidades, e eu conheço, a velocidade final é zero, lembra aqui, ó, vou puxar uma flechinha aqui, ó, a velocidade inicial dela, ele deu lá, né, 4/10 a quinta. Meus amigos, quando uma partícula tem velocidade, você também sabe que ela tem uma energia ligada a essa velocidade, que é chamada de energia cinética. Muito bem. Então, no começo, ela tem energia cinética. E no final, como a velocidade no final dela é zero, significa o quê? Não vai ter energia cinética no final, né, professor? Pois é, a energia cinética final vale zero porque não tem mais velocidade naquele ponto final. Então, você consegue ver que houve uma variação de energia cinética, para ser mais exato, uma queda na energia cinética? E quem foi o responsável por essa queda na velocidade e, consequentemente, queda na energia cinética? Ah, professor, foi essa força contrária. Pois é. Então, vai juntando esses fatos, ó. Variação de energia cinética, quem foi o responsável foi aquela força contrária. O que eu posso falar, moçada? Existe um teorema poderosíssimo na mecânica que você vai usar aqui. É o TEC, lembra dele? O teorema da energia cinética. O que ele fala para você? Que o trabalho da força resultante, lembra? É o responsável pela variação da energia cinética. Olha aí o TEC pintando, né? O teorema da energia cinética para os íntimos, o TEC, né, professor? Beleza. Ah, lembrei disso, professor, o TEC, verdade. Pois é. Agora preste atenção, toma muito cuidado aqui, ó. Quando você escreve o TEC, o trabalho que é colocado aqui é o trabalho total, tá bom? É o trabalho da força resultante. Cuidado, tá? Então agora você vai dar uma olhada, pergunta para essa carga se ela sente mais força. Será que além da elétrica tem outras forças? Olha só, professor, essa partícula tem massa. Não era para ter o peso puxando ela para baixo? Porque o peso é mg, né, professor? Não era para ter o peso para baixo? Mas olha só, para ter peso, tem que ter aceleração da gravidade no local, né? Veja lá o texto. Ele falou alguma coisa do G, do famoso G igual a 10? Não, professor, ele não dá o G. Então, ele está supondo que é para você desprezar os efeitos gravitacionais. Ele não está dando a gravidade. Então, esquece o peso. Nesse exercício, você está desprezando. Outra força que pode existir é a resistência do ar. Mas ele também não fala nada, né, professor? Não fala nada. Então, o que eu posso considerar? Como ele não fala nada, eu posso considerar que o movimento aqui dentro, entre as placas, está acontecendo no vácuo, né? Então, a partícula ela não sente o vento na cara, a força de resistência do ar. Portanto, a única força que atua nessa carga Qzinha é quem? É a força elétrica. Então, professor, ela é a resultante. Pois é, só tem ela, né? Então, como é que fica? O trabalho da força resultante é representado por quem aqui? Pela força elétrica. Então, fica assim, ó, trabalho da força elétrica, porque ela é a resultante. Entendi, professor. Agora, cuidado. Quando você estuda o trabalho da força elétrica, você sabe que é muito importante o itinerário da partícula, quer dizer, de onde partiu e de onde chegou. É muito importante. Então veja, essa partícula, ela começa o movimento dela aqui no orifício passando pela placa 1. Pois é, ela começa o movimento então na placa 1. Então vou colocar aqui, ó, trabalho da força elétrica no deslocamento da carga desde a placa 1 até aonde? Onde que ela vai parar, pessoal? Onde é que termina o movimento? Lá na placa 2, professor. Pois é. Então, de 1 até 2. Isso é importante, tá? Você identificar o começo e o fim, tá bom? Isso é igual a quem? O que é a variação da energia cinética? Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Agora, lembra comigo de novo. Professor, como é que eu calculo o trabalho da força elétrica? Pois é, tem uma relação importante que diz assim, ó, o trabalho da força elétrica é igual a quem? É igual à carga que está sendo deslocada lá. Qual é a carga que tá deslocando? Qzinho. Vezes a diferença de potencial entre o ponto de partida e o ponto de chegada. De onde ela partiu? Professor, ela partiu da placa 1. A placa 1 tem qual potencial, moçada? V1. Então você coloca aqui, ó, potencial da placa do ponto de partida, V1, menos quem? Ela não vai chegar no ponto 2? Então, potencial da placa de chegada é V2. Meus amigos, a ordem
no cálculo do trabalho da força elétrica é muito importante. Então, por isso que eu destaquei aqui, ó. Como ela vai do ponto 1 para o ponto 2, vai ficar V1 menos V2. Caso fosse um outro exercício e ela fosse da placa 2 para a placa 1, como é que ficaria? V2 menos V1. A ordem aqui é importante, tá bom? Legal. Meus amigos, quanto vale a energia cinética final? Zero, professor. Ela parou, né? Pois é. Então põe aqui, ó, energia cinética final zero. E como é que eu calculo a energia cinética inicial? Lembra que a energia cinética é o produto da massa da partícula pela sua velocidade. No caso, a velocidade inicial dela é V0, então coloca aqui, ó, V0 ao quadrado dividido por 2. Tá legal? Prontinho. Entendi, professor. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, Q, que multiplica V1 menos V2, é igual, esse zero aqui não manda nada, né, professor? Pois é, menos m V0, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Legal. Agora, vamos pegar a pergunta dele. Chegamos a esse ponto. O que ele perguntou? Olha, ele quer saber a diferença de potencial V2 menos V1. Vamos anotar isso aqui embaixo. Veja só. Professor, ele quer a DDP V2 menos V1. Professor, apareceu aqui algo semelhante, só que está um pouquinho diferente. Ó, professor, aqui, por exemplo, o teu V1 aqui está positivo e aqui está negativo. Pois é. Aqui está menos V2, aqui está mais V2. Pois é. Moçada, veja que de alguma forma, vamos pensar assim, apareceu V2 e V1, não apareceu? Então, se eu fosse você, deixe isso aqui quieto, tá? A gente vai calcular isso aqui. Não mexe com isso aqui mais não, tá bom? Beleza. Agora veja uma coisa. Você tem a velocidade inicial? Tem, ó, o V0, ele deu aqui, ó, 4,10 a quinta. Beleza, isso aqui então eu conheço. Marca aqui, isso aqui você conhece, tá? 2 é 2. Professor, ele não deu a massa. Professor, ele não deu a carga. Pois é, ele não deu a massa separadamente e nem a carga separadamente. Mas, presta atenção, ele deu a relação massa sobre carga. Ah, professor, o que eu posso fazer com isso aqui então? Olha a jogadinha, hein? Moçada, essa carga aqui que eles não estavam explicando? Pois é. Se eu desse um jeito de passar ela dividindo aqui, fica M dividido por Q. Olha que legal. Ele não dá o M e o Q separadamente, mas a relação MQ você tem. Então, olha o que você faz. Veja, o V1 menos V2 deixa aqui. Lembra que eu falei para você não mexer com ele mais. Não deixa aqui assim, do jeitinho que está. Agora, esse cara, esse Qzinho que está multiplicando, ele passa para o outro lado fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então fica assim, menos M V0 ao quadrado, que era dividido por 2 já, e agora será dividido por quem? Isso, o Q passa para cá, ó, tá vendo? Ó, olha lá, dividindo. Pois é, ó, vai dividir também o Qzinho. Ah, entendi, professor. Olha que interessante. E aí? E aí, moçada, apareceu, né? O que é M sobre Q? Ah, é aquela relação lá em cima. Pois é, ó, vamos ver quanto vale. Massa sobre carga é 1 vezes 10 a menos 8 quilogramas por coulomb. Nesse caso, você pode substituir diretamente, você não vai precisar fazer nenhuma conversão de unidade. Por quê? Porque a massa já está em quilograma, que pertence ao sistema internacional, e carga em coulomb. Mas cuidado, às vezes ele dá essa relação massa por carga colocando em grama aqui. E você sabe que grama não é unidade do sistema internacional. Então, muito cuidado. Aqui ele foi legal, ele já deixou nas unidades do SI, então pode usar esse número mesmo sem ter que transformar nada. Então, é 1 vezes 10 a menos 8. Então, ó, esse cara aqui, ó, M sobre Q, já vou colocar aqui, ó, M sobre Q vale 1 vezes 10 a menos 8. Vamos ajeitar as coisas aqui, ó. Cuidado que tem um sinal de menos, que é da relação, não é dele, tá? Esse menos já estava aí, foi o presente que a gente ganhou. Quem que é o V0? Ah, o V0 está aqui, professor, ó. 4,10 a quinta, põe para mim aqui então, 4,10 a quinta, mas cuidado, ele vai ao quadrado, ó. Vamos enquadrar esse cara, né, professor? Pois é, está enquadrado, ó. Dividido por 2. Ah, mas não é 2Q? Cuidado, hein? O Q já entrou na divisão, hein? Ah, é verdade, né? Ele some junto ali, né? M sobre Q já é esse número aqui. Verdade, professor, entendi.
Isso é igual V1 menos V2. Ah, perfeito. Então, o que vamos encontrar? V1 menos V2 é igual. Vamos ajeitar isso aqui, ó. Menos 1 vezes 10 a menos 8. Distributiva aqui, ó. 4 ao quadrado, 16. 5 vezes 2, 10. Ah, verdade, né? Dividido por 2. Como é que vai ficar essa história, gente? Vamos lá. V1 menos V2 é igual. Aqui, ó, 16 dividido por 2 vai dar 8. Então ficou 8. Na verdade, tem esse menos aí, né, professor? Pois é, menos. Vamos lá. 8. Agora, ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Ah lá, estou devendo 8, paguei 10, sobrou um troco de mais 2 para mim. Isso. Então, o que aconteceu? V1 menos V2 igual a menos 10 ao quadrado é 100, menos 800, o quê? Toda a diferença de potencial é medida em volt. Então, V1 menos V2 deu menos 800. É a resposta final? Eu pergunto para você. Não, né, professor? Não, porque ele quer V2 menos V1. Ah, que danado, hein? Olha lá, ó. Ele quer o V2 menos V1, professor. Ah, mas acho que você já percebeu uma coisa, hein? Professor, tá tudo com sinal ao contrário, ó. Aqui é menos e ele quer aqui como mais. Aqui ele quer menos e ali está mais. Ah, então, professor, se V1 menos V2 é menos 800, o contrário, V2 menos V1, vai ser o oposto de menos 800, que é quanto? 800. Se você não gostou, multiplica por menos 1, vai. Ó, o que vai acontecer? Se você multiplicar isso aqui por menos 1, olha o que acontece. Ó, vou puxar aqui para você ver, tá? Ó, fica menos V1, né? Menos com menos dá mais V2 e menos com menos dá mais 800. Olha lá, menos V1 mais V2 é a mesma coisa que falar V2 menos V1, não é isso? Ah, verdade, professor. Pois é, mas nem precisava fazer isso, né? Você já percebeu aquela jogada, né? Se V1 menos V2 é menos 800, então o contrário, que é V2 menos V1, vai dar o oposto, que é 800. Ah, então acabou. Resposta: a diferença de potencial é 800 volts. Beleza, moçada? E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, passa esse vídeo aí para o teu amigo que vai prestar FUVEST, que vai prestar Unicamp, que vai prestar o Enem, esse pessoal que está se preparando para os vestibulares. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, até a próxima.